Fala pessoal, Seiti Kono por aqui em mais um podcast. Uma grande alegria poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Hoje eu já quero falar sobre uma coisa, na verdade, que muitas pessoas nos perguntam sobre discipulado. Eu quero trazer uma explicação, o conceito daquilo que eu acredito, daquilo que eu aprendi sobre discipulado ao longo da jornada. Eu já quero começar no texto base que todos nós conhecemos em Mateus, capítulo 28, 18. Então, Jesus aproximou-se deles e disse. Deixa eu já trazer aqui esse conceito que ele é importante. Aqui, Jesus estava em um momento crucial da sua jornada. Ele já tinha morrido na cruz, ele já tinha ressuscitado, e agora ele chega para o seu último contato antes de ser assunto ao céu. Então já põe isso na sua cabeça porque esse contexto importa. E ele está olhando para essa conversa como a última conversa dele na terra. Então imagina isso aqui. E eu fico pensando porque eu já tive em conversas com pessoas com uma idade muito avançada, e é impressionante que quanto mais a pessoa avança em idade e ela tem a consciência, meu tempo está acabando, a pessoa ela vai ficando um pouco sem paciência. Até porque ela fala, cara, eu não quero desperdiçar os meus tempos, os meus últimos momentos por nada. E é importante porque eu tive em conversas com, por exemplo, um cara que foi o meu mentor, com 90 anos, 80 e poucos anos, e ele falava, Seiti, cara, você tem que entender, tem muita coisa que não vale a pena. Briga pela coisa certa. A vida passa muito rápido. E quando a gente é jovem, a gente não tem esse entendimento claro. A gente acha que a gente é imortal, que a vida vai ser para sempre. E eu não quero ser a pessoa que quando eu chego no final da minha vida, eu falo, me arrependi. E Jesus estava nesse lugar, dizendo, é a minha última fala. Então, pensa, Jesus não ia escolher qualquer tema. Jesus não ia falar sobre qualquer coisa que não fosse tão importante. Ele seleciona. Jesus ele seleciona um assunto para dizer, essa é a minha última conversa na terra. E qual é essa conversa? Então ele vira e diz, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, primeira coisa, nós quando estamos falando sobre discipulado, nós temos que ter a convicção que foi Jesus que lançou o discipulado. Vão e façam discípulos. Isso aí não é uma coisa, uma invenção, uma técnica, não, é algo do Senhor. Agora, vamos dar 2 passos para trás para você começar a entender o conceito. Primeiro, ele fala assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada. Antes dele lançar a estratégia que era o discipulado, ele faz questão de dizer, primeiro, a autoridade me foi dada. Primeiro, a gente já percebe isso aqui. Autoridade não é algo que você rouba. Autoridade não é algo que você impõe. Autoridade é algo que você conquista. E Jesus, sendo Deus, ele poderia falar qualquer coisa, cara, a autoridade é minha e pronto, acabou. Pelo contrário, ele fala, a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por que ele fala isso? Por que ele começa o assunto discipulado dizendo a autoridade me foi dada? Justamente porque ele entende o conceito de discipulado. E ele vai falar, a autoridade me foi dada, por quê? O que ele tinha acabado de fazer? Ele tinha acabado de morrer numa cruz pela humanidade. Então ele diz, eu me entreguei, eu me sacrifiquei, eu abri mão daquilo que eu tinha no céu, vivi nessa terra, morri nessa terra para servir a humanidade. Eu estou dando a minha vida por amor. Então, debaixo de sacrifício, grava essa palavra, debaixo de sacrifício e serviço, ele chega à conclusão, agora que eu servi e me sacrifiquei, eu posso dizer, eu tenho autoridade. Por quê? Preste atenção nisso aqui, gente. Você não consegue discipular, você não consegue liderar sem autoridade. E tem muita gente que vem me perguntando, Seiti, eu sou um jovem, mas eu tenho chamado para ser líder, mas eu não tenho autoridade. Como é que eu construo a minha autoridade? Então eu já vou te falar, autoridade não é palco. Autoridade não é você ter bastante seguidor na rede social. Autoridade não é você ser bonito. Esquece isso, cara. Autoridade não é você ser enérgico. Eu tô aqui na sala.
Nada disso é autoridade. Jesus ele diz, a autoridade me foi dada quando eu me sacrifiquei e servi. Você constrói autoridade dentro da liderança ou dentro do discipulado quando você serve e quando você paga o preço por aquilo. Então, por favor, assim, gente, estou falando com muito amor, mas de forma muito clara. Não queira discipular e não queira liderar se você não está disposto a servir. Jesus, ele diz, eu posso falar sobre discipulado porque eu tenho a autoridade. E a autoridade está vindo pelo meu serviço. Eu me doei até a última gota de sangue, até meu último dia de vida, eu estou me doando. Então, a autoridade vem quando alguém serve. Jesus mesmo vai dizer isso. Quem quiser ser grande, que sirva. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. É um conceito. Porém, o mundo tem colocado um conceito na cabeça das pessoas que aqueles que estão acima são os quem? Os mais poderosos, são os mais bonitos, são os mais estéticos, são os caras que falam melhor. E Jesus está falando, nada disso. Toda a autoridade me foi dada. Sabe por quê? Porque Jesus fez algo que ninguém mais fez. Se você é um líder, aprenda esse conceito. Você quer ter mais autoridade? Sirva. E eu falo além disso, não é só sirva. As pessoas que você discipula e as pessoas que você lidera, elas sabem e elas sentem que você está servindo? Isso é uma pergunta importante. Porque talvez a pessoa está olhando para você como líder e ele não te respeita, ele não te honra, ele não se submete, porque ele está falando, cara, essa pessoa só está me usando. Ele não está me servindo. Do que adianta eu ter um líder sendo que a minha vida não muda em nada? Eu não sou transformado. Agora, preste atenção, eu também quero trazer um pouco de equilíbrio aqui. Porque quando a gente fala sobre servir, não é no conceito servir que você imagina. Porque senão você vai começar a falar, então tá bom, eu sou um líder, eu tenho que servir. Ou seja, eu vou ficar aqui fazendo tudo o que todo mundo quer. Eu vou ficar servindo cafezinho para todo mundo, eu vou ficar limpando aqui para todo mundo. Presta atenção, isso aqui não é servir. A melhor definição sobre servir, sabe o que é? E a autoridade é a relação de um pai com o filho. O pai é a autoridade máxima na família. Então vamos pegar aqui novamente um conceito de uma família estruturada. Pai é a autoridade máxima. Agora, quem mais faz pela família? O pai. Então, teoricamente, tá pegando aqui um conceito de uma família saudável. O pai, ele trabalha, o pai traz o mantimento, a pai e a mãe, tá, gente? Mas estou dizendo aqui o pai. O pai traz o mantimento, o pai protege, o pai vai à caça, o pai vai à luta. O pai, ele serve, inclusive em áreas que outras pessoas não servem, que é o quê? Filho, eu vou te corrigir. Por quê? Porque eu te amo tanto que eu vou te servir através da sua correção. Porque eu não quero que você seja um bandido, eu não quero que você seja preso, eu não quero que você tenha uma vida destruída, eu não quero que você seja um droga, eu não quero nada disso. Então, porque eu te amo, eu vou te servir. Como é que eu te sirvo? Com a minha correção. Então, também não coloca um desequilíbrio na palavra servir em um lugar onde, então meu líder tem que fazer tudo o que eu quero. Não, então se ele não está te servindo, ele está te mimando. O melhor pai não é o pai que fala sim para tudo. O melhor pai é aquele que traz direção. Então, servir não necessariamente é o quê? Estou servindo uma xícara de café, mas eu estou te dando norte, eu estou liberando destino profético, eu estou intercedendo por você, eu estou te corrigindo quando você precisar, eu estou te servindo, porque eu vou gastar a minha vida para que você cresça. Isso é servir. Jesus, então, ele vira e fala, toda autoridade me foi dada, porque eu servi. Então, o primeiro conceito sobre discipulado, o discipulado ele só acontece através da autoridade. Aí ele continua dizendo, além disso, ele fala, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e ele diz então, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações. Fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. 3 princípios que resumem o que é discipulado. Então, primeiro eu falei, discipulado vem através da autoridade. Segundo, o que é discipulado? Discipulado, Jesus estabelece. Vão, façam discípulos. Como? Ele vai falar, batizando, ensinando, e eu estarei com vocês. Aqui são 3 princípios que são importantes para todo mundo que quer fazer discipulado ou quer ser discipulado. Então vamos estudar um pouquinho sobre esses princípios. O primeiro princípio é o batismo. Ele vai falar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo aqui você precisa entender. O que é batismo? A palavra batismo significa imersão. Então, quando Jesus fala,
faça discípulos, e quando eu pego alguém, eu falo, ó, você vai andar comigo, você vai ser discipulado. O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Batizar. Eu tenho que pegar a pessoa e eu tenho que imergir essa pessoa. E obviamente que não é só o batismo nas águas, não estou falando sobre só isso, mas é você imergir a pessoa. Você, quando você recebe do Senhor e você é discipulado, você já tem um novo lifestyle. Você tem uma nova mentalidade. Você tem uma nova rotina. Você tem uma nova forma de pensar, de sentir, de projetar. Então, no momento que você vive uma nova vida, é como se você estivesse em outra água. Agora, quando você vai discipular, você pega uma pessoa e você vai imergir essa pessoa na sua realidade em Deus. Então, como é que funciona isso na prática? Na prática cara, quando você for meu discípulo, você vai andar comigo. Você vai o quê? Ver como eu penso, você vai entender como eu enxergo, você vai perceber a minha forma de lidar com meus sentimentos, você vai ver aquilo que eu levo em consideração com o meu físico, você vai começar a perceber a maneira que nós construímos vida. O que é isso? Imersão. Por isso eu já falei bastante sobre isso, que não tem como você discipular e liderar alguém à distância. Eu não acredito nisso, porque como é que a pessoa está vendo? A pessoa tem que ver como é que eu trabalho, como é que eu lido com a minha esposa, como é que eu cuido da minha área financeira, a pessoa ela vai aprender pela o quê? Associação. Ela aprende por associação. A melhor maneira de educação não são palavras. A melhor maneira de educação é a vida. Então, olha para a minha vida. Você vai ser imerso, você vai ser batizado naquilo que eu estou fazendo. Então, Jesus ele fala, primeiro, batizando. Você tem que batizar. Coloca a pessoa para dentro da sua vida. Ponto 2. Ele vai dizer, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Número 2, ensinando-os. Ele vai dizer, ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado. Olha isso aqui. Segundo o princípio do discipulado, o que é o discipulado, Seite? Discipulado é ensino. Tanto é que nós vemos a palavra talmidim, que é o quê? Aprendiz. O discipulado é você ensinar. Você tem que ensinar aquilo que você aprendeu no Senhor, aquilo que você aprendeu de outros homens de Deus, através do seu discipulado, você agora vai o quê? Ensinar essas pessoas. Preste atenção porque isso é muito importante. Você pode ensinar de tudo. A pessoa quando ela anda com você, ela vai aprender de tudo. Mas nunca perca de vista aquilo que Cristo falou. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. O principal ensino não é a sua opinião. O principal ensino é a palavra de Deus. Então já para com essas coisas, porque senão daqui a pouco você está fazendo discípulo para você. Aí tá errado. Eu não acho errado você ensinar aquilo que você sabe, seu estilo de vida, super natural, desde que você, primeiro, ensine a palavra de Deus e não fuja disso, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Jesus andou com os discípulos, mostrou através da imersão como eles deveriam viver, ensinou constantemente, agora ele vira e fala, agora você ensina para o próximo. Repasse aquilo que você recebeu. Ensino. E a terceira coisa, o terceiro princípio que resume o que é discipulado é batismo, ensino, e ele termina dizendo, sendo assim, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Terceiro princípio crucial para discipulado, relacionamento. Relacionamento. Jesus ele mesmo fala, e eu estarei com vocês. Assim como eu estive, eu estarei com vocês. Não existe discipulado sem relacionamento, gente. Não existe discipulado sem proximidade. Não existe discipulado à distância. Não existe discipulado home office. Esquece esses conceitos. O verdadeiro discipulado é vida na vida. É andarmos juntos. Por isso que você não vai discipular o mundo inteiro. Não tem como você discipular o mundo inteiro. Mas existe como você discipular algumas pessoas, que vão discipular outras pessoas, que vão discipular outras pessoas. E assim nós estamos perpetuando aquilo que Cristo começou. Mas discipulado é relacionamento. Eu já falei isso em alguns outros vídeos e eu sempre falo que liderança e discipulado é você estar perto o suficiente para inspirar, mas à frente dessa pessoa o suficiente para você também direcionar essas pessoas. Esteja perto. Não é para você ser o melhor amigo. Então pensa na relação do pai. O pai com o filho, o pai que fala, não, é meu melhor amigo, já errou. O pai não foi feito para ser melhor amigo. O pai foi feito para ser pai. Ele vai estar perto para o quê? Olha para mim, filho, eu tô com você, te protejo, te ajudo, te ensino, mas eu também estou à frente para te
impulsionar a viver o que Deus tem. Então grava isso aqui é muito importante para nós. Discipulado é comunhão, é relacionamento, é proximidade, tá? Tem uma coisa que é muito importante que meu pai sempre falou para mim, que o pastor dele falou para ele quando ele se converteu e meus avós eram budistas e meu pai não podia pregar. O pastor do meu pai virou pro meu pai e falou assim: Hugo, se você não pode pregar com palavras, pregue com a sua vida. Porque a melhor pregação que você carrega é o seu exemplo. A nossa maior pregação é a nossa vida. Então não queira você discipular só pelas suas palavras bonitas. Discipule pelo seu lifestyle. Agora, dito isso, eu falei que discipulado exige autoridade é serviço. Segunda coisa, eu falei o que é discipulado. Mas a terceira pergunta, e isso eu quero encerrar hoje, eu quero deixar essa pergunta: por que você deve discipular? Porque você pode entender o conceito, você pode achar legal, você pode falar funciona, e mesmo assim não discipular. Agora, por que você precisa discipular? Por que você, em algum momento da sua vida, você precisa fazer isso? Então vamos lá. Primeira coisa, você precisa discipular porque isso é uma ordem direta de Deus. Olha como a gente obedece os 10 mandamentos. Não matarás, não adultere. A gente leva os 10 mandamentos com muita verdade. Agora, por que a gente não leva a mesma verdade que Jesus deixou? Vão e façam discípulos. Não foi uma sugestão, olha, se você quiser, se você achar legal, Jesus foi claro, vão e façam discípulos. É uma ordem. Então você precisa discipular. Agora, preste atenção, eu afirmar que você precisa discipular, não estou dizendo quando, porque você precisa também ter a maturidade, você precisa entender o tempo, você precisa saber a forma. Não sai assim loucamente também. Você precisa ter um mínimo de preparo. Agora, é uma ordem. Segunda coisa, por que devemos discipular? Preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito, muito forte. Segunda resposta para isso é porque discipulado é um catalisador da maturidade na fé. Devemos discipular porque discipular é catalisador da fé. Como assim? O que é um catalisador? Você pega uma lata de tinta e você joga catalisador. O que ele faz com essa tinta? Ele aumenta, ele amplia. O catalisador, ele acelera. Então, preste atenção nisso. Discipulado catalisa a fé do discípulo. Você pode estar dentro da igreja durante 10 anos ali, pegando um culto, e muito bom, e glória a Deus. Mas se você toma uma injeção de discipulado, é um catalisador. Isso aqui faz o quê? Isso aumenta, isso acelera, isso amplia. Porque discipulado, vida na vida. Aqui, vulnerabilidade, correção, direção, amor, relacionamento, ensino, Quando você está fazendo toda essa dinâmica, você está catalisando. Pega o exemplo de Jesus com os discípulos. 3 anos durou o ministério de Jesus. E em 3 anos, Jesus formou os apóstolos. Pensa nisso. Como é que é possível? Discipulado. O discipulado é um catalisador. Terceira forma que responde o porquê devemos discipular é porque discipulado é estratégico. Eu não posso aqui também mentir. Discipulado, escuta isso aqui, é a estratégia que Jesus escolheu para que o evangelho continuasse avançando. Você já parou para pensar nisso? Porque pensa, antes de Jesus não tinha isso. Jesus criou uma estratégia. E ele poderia criar qualquer estratégia, mas ele escolhe usar e ele escolhe deixar uma estratégia para que aquilo que ele fez na terra pudesse perpetuar. Você não acha curioso, gente? Vamos ser sinceros. Você não acha curioso uma mensagem que um homem, que nós sabemos que é Deus, deixou durante 3 anos, há milhares de anos atrás, perpetue até hoje? Você não acha curioso milhares e milhares e milhões de pessoas seguirem uma visão que foi lançada há milhares de anos atrás? Não é curioso isso? Como? Discipulado. É a estratégia que ele deixou. Vão, façam discípulos, batize, ensine, estejam com eles e eu estarei com vocês até o fim do tempo. É uma estratégia. Então, quando nós estamos olhando para a grande comissão, o chamado do Senhor para nós é: vão e façam discípulos. E outra coisa, você tem que entender que vão e façam discípulos de todas as nações. O que é a palavra nações aqui representa? Não é só nações geográficas, mas é em todos os lugares. Talvez você não vai fazer discipulado dentro da igreja, mas você vai discipular no seu ambiente de trabalho.
Você vai discipular nas mídias, você vai discipular no projeto de saúde, eu não sei como, mas discipule pessoas, ame pessoas, andem com pessoas e coloquem as pessoas para dentro do reino. É a estratégia que Cristo deixou. E eu fecho com isso. Por que devemos discipular? Porque discipulado, escute isso aqui, isso é muito forte e eu quero fechar. Discipulado é a natureza do discípulo. É a natureza. Vamos pensar em natureza. O que é a natureza? Pensa comigo uma uva. Quando você tem um cacho de uva, você pega uma uva, dentro dessa uva, você tem o quê? Semente. Se você pega a semente e você planta a semente, aquilo cresce e vai gerar o quê? Uva. Não vai gerar maçã, vai gerar uva. Isso aqui é a natureza de uma uva. A natureza de uma uva é produzir uva. Natureza. A natureza de um discípulo é produzir discípulo. Qual é o problema? O problema é algo que, inclusive, eu gosto muito, é algo chamado uva sem semente. Qual é o problema da uva sem semente? A uva sem semente, ela é uva? É. Tem cheiro de uva? Tem. Tem gosto de uva? Tem. Tem formato de uva? Tem. Só tem um problema. A modificação genética dela faz com que ela seja uva e não produza uva. O problema é quando a gente entra no evangelho, onde nós temos cristão geneticamente adulterado. Então ele tem formato de crente, ele tem mania de crente, ele tem linguagem de crente, mas deixa eu te explicar, só tem um problema, você não produz outros. O discipulado nos mostra a nossa natureza. Assim como fomos formados, nós também agora formamos outras pessoas. Discipular é a natureza, gente. Para todo mundo que entra dentro do evangelho, você entra para uma natureza. Cristo Jesus fez isso, que é o nosso mestre, o nosso exemplo. Ele deixou, façam discípulos. Então eu e você carregamos uma natureza, e essa natureza é a natureza de Cristo. Vão, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu tenho ordenado. E então eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Nosso chamado é, faça discípulo. Obviamente com sabedoria, do jeito certo, da maneira certa, mas esse é o nosso papel, a nossa natureza cristã no Senhor Jesus. Espero ter te ajudado. Se você sabe de alguém que precisa, envie esse vídeo para ela e a gente se vê na próxima. Que Deus te abençoe.